Oi, gente, tudo bom com vocês? Então, hoje essa aula é para a gente ver os principais erros que vocês estão cometendo na redação de vocês. Então, a ideia do texto livre e de tudo que a gente fez até aqui é a gente identificar os erros, não em uma redação qualquer, mas na redação de vocês, para assim vocês aprenderem com o que vocês estão fazendo. Então, eu selecionei aqui alguns trechos de redação. Não se preocupem se o seu trecho foi selecionado, não quer dizer que só você errou, porque todo mundo errou. Ninguém acertou 100%. Isso aqui é só para a gente realmente analisar juntos e ter a chance de melhorar juntos. Então, não se preocupem, eu só selecionei os trechos que fica mais fácil para todo mundo entender aquele erro que está acontecendo. Os erros que eu selecionei quer dizer que está acontecendo em muitas redações. Então, mesmo que seu trecho não tenha sido selecionado, dá uma lidinha na sua redação, revisa, vê se aquilo está acontecendo ou não na sua redação, tá bom? E fique atento para depois vai ter a atividade da reescrita, para vocês reescreverem e não errarem mais, que assim vocês vão aprender e arrasarem paz, vestibular, Enem e tudo mais, tá bom? Então, vamos lá. Então, um dos erros é o seguinte, principalmente quem escolheu fazer redação dissertativa argumentativa ou dissertativa expositiva, vocês têm que ficar muito atentos à estrutura dela. Então, a gente tem ali a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Em introdução, você tem que pensar que a pessoa que vai ler aquilo dali, deixa eu só corrigir esse errinho aqui, a pessoa que vai ler aquilo dali nunca viu aquele assunto. Por exemplo, olha, essa redação aqui começou desse jeito. Estamos passando por um momento muito difícil da história. Nunca tinha acontecido uma pandemia nesse nível. Beleza, todo mundo aqui sabe o que a gente está vivendo, mas você tem que escrever a redação considerando que a pessoa não sabe do que a gente está vivendo. Você tem que introduzir mesmo o tema. Então, vamos corrigir juntos aqui. Como que ficaria melhor? Estamos passando por um momento muito difícil da história. Está acontecendo, por exemplo, né, uma pandemia. E aí você explicar que pandemia é essa. Você continua explicando para depois falar que a gente nunca viu uma pandemia desse nível, etc. Tá bom? Então fiquem com isso na cabeça. Introdução é introdução. Você tem que introduzir mesmo o assunto. Um outro detalhe, e que eu já comentei na aula passada, e umas aulas anteriores também, mas é o que todo mundo erra, que é vírgula. Então aqui, eu até coloquei em cores diferentes aqui a frase, para vocês perceberem que nossa língua é uma estrutura. Então aqui tem, o conceituado cientista escreveu o livro. Beleza, vocês estão vendo que o que está em vermelhinho aqui é o sujeito, o que está em azul é o verbo, e o que está em... nem sei que cor é essa, gente. Nessa cor aqui é o objeto. Beleza, essa é a estrutura básica do português. Sujeito, verbo, objeto. E aí a gente coloca, às vezes, algo para complementar, que é um adjunto adverbial. Então, olha lá, o conceituado cientista escreveu o livro em 1991. Então, aqui a gente tem essa estrutura. Sujeito, verbo, objeto, adjunto adverbial. Um dos casos que ocorre a vírgula é quando a gente tem um deslocamento dessa estrutura aqui, quando tem uma ruptura nessa ordem. Tem um carro de som muito louco passando na rua, vamos esperar um pouquinho. Passou, vamos lá. Então, se a gente mudar isso aqui de lugar, olha aqui nas frases de baixo. Vocês percebem que a gente tem que colocar a vírgula. Então, se a gente trouxe esse adjunto adverbial lá pra frente, a gente quebrou essa ordem do português. Então, vamos marcar com vírgula. Olha lá. Em 1991, vírgula, o conceituado cientista escreveu o livro. Olha aqui, a gente trouxe nessa frase aqui para o meio. Vamos marcar entre vírgulas, então. Conceituado cientista, vírgula, em 1991, vírgula, escreveu o livro. Eu estou passando mais rápido por isso aqui, porque esse é um assunto que a gente já viu. Mas como muita gente está errando, eu achei importante a gente revisar. Então, olha lá. Um outro caso de vírgula que vocês erraram e que é onde não pode ter vírgula. Se a gente sabe que a estrutura do português é sujeito, verbo, objeto, essa é a estrutura direta,
a gente não pode quebrar ela com vírgula. Então, olha lá, apareceu essa frase aqui numa das redações de vocês. A escravidão atual começa nas fábricas. A escravidão atual é o que começa. Então, é o sujeito desse verbo aqui. Você nunca pode separar o sujeito do verbo com vírgula. Então, essa vírgula está errada. Tiramos, já consertamos a frase. Beleza? Próximo. Quando o termo não faz parte da estrutura básica. Então, a gente viu que a estrutura básica é aquela, né? Tem um sujeito, tem um verbo, tem um objeto, que nem aqui. Nós conseguimos criar novas comunidades. A gente colocou esse terminho que não faz parte dessa estrutura. Além disso, então a gente marca ele com vírgula. Ou então a gente usa vírgula também para isolar uma explicação. Quando você isola e ela está no meio, está cortando ali a sua parte principal da oração, você tem que colocar ela entre vírgulas. Não adianta colocar só uma vírgula. A internet, se usada para o bem, pode causar impactos positivos. O que você quer dizer aqui é que a internet pode causar impactos positivos. Só que você colocou uma informação a mais. Você está explicando que é se ela for usada para o bem. Então, a gente deixa isso aqui entre vírgulas. Corrigimos também essa oração aqui, tá bom? Então, prestem atenção nesses detalhes. Depois, qualquer coisa, eu vou deixar esse slide lá na plataforma para vocês verem essa estrutura da vírgula, que ela é muito importante e vocês ainda estão errando bastante, tá bom? Bora lá, um outro erro que foi muito comum na redação de vocês, que é a diferença do mais com i e mais sem i. Por exemplo, nessa trecho que eu tirei também de uma redação aí, tá assim. Em todo mundo, a gente já viu que aqui tem uma vírgula, em todo mundo, vírgula. Crianças e adolescentes sofrem abusos, sendo violentadas. Não só verbalmente, mas também sexualmente. Olha só, esse mais aqui com i, aqui ele tá errado. Por quê? Porque esse mais tá no sentido de porém. Aqui a gente está indicando uma conjunção adversativa. É como se a gente falasse não só verbalmente, porém também sexualmente. Então, quando ele está nesse sentido de porém, de adversidade, a gente coloca mais, mas sem i. E aqui também tem uma vírgula. Então, o mais com i, ele é um advérbio de intensidade. Por exemplo, quando eu falo, ele ganhou mais 7 vezes. Então, eu estou intensificando, falando que ele ganhou, além do que ele já tinha ganhado, mais 7 vezes. Então, eu estou colocando essa palavrinha para intensificar algo. Diferente do mas sem i, que é no sentido de adversidade, como a gente já falou. Que nem aqui, bati com o carro, mas está tudo bem. Beleza? Então, atentos para isso aí. Um outro errinho. Cuidado quando vocês forem colocar o é, verbo, ou o e, conjunção. Por quê? Tem gente que não está colocando acento no é, que é verbo. E aí, muda aqui todo o sentido da oração. Olha essa aqui. Tava assim na redação. É a pobreza e uma das situações mais problemáticas. Vocês percebem que até o lendo, a gente vê que o é, que é o verbo, ele é aberto. Então, ele tem esse acento agudo aqui. Já o e, que é conjunção, que é só para ligar as palavras às orações, ele é fechadinho. Então, olha lá. E a pobreza, então aqui tinha que ser o e sem acento. E a pobreza, e a gente quer falar que ela é algo, né? Então, é aberto, tem, que é o verbo, tem um acentozinho ali. Então, a pobreza é uma das situações mais problemáticas. Tranquilo? Cuidado com isso também. Uma outra coisa que isso aqui já é mais difícil, vocês têm que prestar atenção mesmo, que é os casos de erro de concordância. Então, olha lá. Os casos de violência contra a mulher, crianças e adolescentes aumentou. Tá, o que a gente está falando que aumentou? Os casos, certo? Então, se os casos tá no plural, o verbo também tem que ficar no plural. Então, os casos aumentaram. Então, preste atenção nisso, principalmente quando o sujeito é longo, tem tudo isso, mas você tem que observar qual que é o núcleo desse sujeito e fazer a concordância com ele. Agora, fiquem atentos nessa dica aqui. Olha esse outro trecho de redação. Os jovens provaram que têm uma voz poderosa. Os jovens está no plural, certo? Eles têm. Esse tem aqui também tem que estar no plural. E para fazer ele ficar no plural é só a gente colocar esse acento aqui. Então, o tem sem acento, ele é no singular.
E o tem com acento é no plural. Um outro errinho que eu vi é o uso do a para indicar tempo, né? Por exemplo, isso se originou há alguns anos atrás. A pessoa usou esse azinho aqui. Vocês concordam comigo que eu estou falando de algo no passado, né? Que ele se originou há alguns anos atrás. Então, quando eu quero falar nesse a no passado, eu vou usar o a com H. Então, o certo aqui seria, isso se originou há alguns anos. Se eu já sei que a com H indica passado, eu preciso falar alguns anos atrás? Não, é que fica redundante. Então, isso se originou há alguns anos. Pronto, fechou essa frase. Beleza? Quando eu uso a sem H, eu quero indicar algo no futuro. Olha lá, ele chega daqui a 2 semanas. Então, eu estou falando de algo que ainda vai acontecer. Então, eu não uso mais esse azinho com H. Um outro detalhe que vocês erraram também é a crase. Por exemplo, o povoamento brasileiro ocorreu devido é devido a alguma coisa. Vocês percebem que pede aí uma preposição a. Devido ao quê? A presença dos negros. Presença é uma palavra feminina, que admite artigo a. Então, quando a gente tem essa junção de a mais a, ocorre a crase. Eu não vou me aprofundar muito aqui com crase, porque aqui é só um apanhado geral dos principais erros que estão cometendo. Mas eu já tenho um videozinho gravado sobre crase que eu vou colocar na descrição aqui do vídeo. Aí quem quiser se aprofundar mais, ou então as pessoas que eu comentei lá na redação e falei que tá errando crase, seria bom assistir esse vídeo também. É só ver o videozinho que eu vou colocar na descrição. Tô me sentindo a youtuber, né? Só ver o outro vídeo, blá, 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 blá. Mas vamos lá. O último errinho que eu tenho para falar para vocês, ele às vezes nem é considerado um erro, mas só que no Enem e no PAS cobram isso bastante, que é a questão do paralelismo. O que é paralelismo? Por exemplo, olha aqui esse trecho da redação. Ao refletir criticamente a respeito dos negros na sociedade brasileira, é indiscutível que há uma presente herança na formação do país em todos os setores, como na cultura, culinária e religião, por exemplo. Vocês percebem que eu estou citando aqui vários exemplos, né? Como na cultura, culinária e religião. Se eu estou usando na nesse primeiro exemplo, como na cultura, eu tenho que fazer de forma igual nos próximos. Isso é paralelismo, como na cultura, na culinária e na religião. Assim fica ok. Quem foi atento viu que aqui também tem um errinho de crase. Olha lá. Ao refletir criticamente a respeito, aqui no caso é masculino, ou respeito. Então, aqui a gente não vai usar crase, porque não coloca crase antes de palavras masculinas. Beleza? Então, deixa eu voltar aqui, tirar o slide. Então, gente, é isso. No geral, eu achei as redações muito boas. Vocês estão abordando assuntos muito interessantes, muito legais, mas só prestar atenção mesmo nesses detalhezinhos. Leiam os comentários que eu fiz na redação de vocês, que lá tem uns outros detalhes, e vamos melhorar isso aí, tá bom? Um beijo, obrigada pela atenção.